Amém? Amém. Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos iniciando uma nova série do Alimento Diário. O nome dela é Herdeiros de Deus. Vamos repetir? Herdeiros de Deus. Amém. Já na primeira semana, ela tem o seguinte título: Se somos de Cristo, somos herdeiros segundo a promessa. Amém, Senhor Jesus. Vamos abrir o versículo-chave que está lá em Gálatas 3. Vamos abrir aqui, Gálatas 3:15. Senhor Jesus. Gálatas 3:15. 15 ao 29. Mas a gente vai ler só alguns, porque é grande. Tá bom? Amém. Vamos juntos. Irmãos, falo como um homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Até aí tá bom. Senhor Jesus, essa semana o irmão vem nos mostrar de forma bem prática o aspecto de como a promessa ela está antecedendo a lei. Nesse sentido, irmãos, o irmão nos mostra que a palavra ela aciona o poder de Deus. Então a promessa ela veio a partir de Abraão, quando o Senhor veio conversar com ele, falando que o Senhor daria muitas coisas à tua descendência. Mas quando ele se refere à tua descendência, ele refere-se ao próprio Cristo que viria depois dele, né? Senhor Jesus. Então essa promessa posteriormente sendo feita, a lei ela apareceu, né? Na quarta-feira, não sei se os irmãos perceberam, tem uma tabelinha que mostra uma ordem cronológica aqui sobre as coisas, né? Que é 4.000 anos antes de Cristo e depois 2.000 até a era atual, tá bom? Acontece que nessa lei, o irmão vem nos mostrar que ela veio ter a funcionalidade apenas de dar tutor, né? Ou seja, nos guiar até que o Espírito da promessa, ou seja, o próprio Cristo viesse e pudesse assumir o seu lugar e o seu propósito, né? Senhor Jesus, eu queria mostrar para vocês nesse aspecto de que a palavra, lá em Gênesis 1, que ele mostra que, vamos ler que é mais fácil entender. Senhor Jesus, Gênesis 1:1. Até o 3, mas a gente vai ler o 1 e o 2 e depois a gente fala o 3. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tirar um pouco, tá doendo. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém, até aí. Podemos perceber que a terra aqui ela não tinha forma e também estava vazia, e que o Espírito de Deus já estava ali presente naquele momento. Mas, como o Senhor não havia falado ainda, o Espírito de Deus não fez nada. Então temos uma conclusão aqui, né? O Espírito de Deus está ali, mas se não houver uma atitude, ou seja, o falado de Deus, ela não cumpre nada. Aí no 3 é que nós comprovamos isso. Aí fala assim, ó, disse Deus, haja luz e houve luz. Amém. Isso aqui para mim na segunda-feira foi a maior chave, porque eu nunca tinha olhado por esse aspecto, né? Nós temos esse mesmo Espírito que o Senhor nos deu. Porque quando o Senhor morreu por nós, Ele nos deu esse acesso. Senhor Jesus, esse Cristo, esse Espírito está dentro de nós, né? Mas se a palavra não está no nosso coração, infelizmente não tem como o poder de Deus, Ele fluir dentro de nós. Senhor Jesus, ia ser forte, porque nós precisamos dessa palavra para que possamos agir, para que possamos o Espírito fazer a vontade dEle, né? Senhor Jesus, lá um pouquinho mais depois, a gente vai ver lá em 2 Coríntios, fala que nós não somos capazes de fazer nada. E isso é fato, porque nós somos humanos. Por isso que o Senhor deu essa essência de Cristo para nós, né? Nós temos o Espírito para que possamos fazer a vontade de Deus por meio dele mesmo. Oh, Senhor Jesus. Vamos seguindo um pouquinho mais e a gente vai pincelando, tá bom? Lá em Gálatas 3, ainda vamos falar sobre a questão do Espírito, que ela opera através de dois caminhozinhos. Deixa eu ver aqui, Gálatas
Gálatas 3, do 2. Deixa eu abrir aqui também. Pronto. Amém? Amém. Senhor Jesus. Aí fala assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Isso mostra, irmãos, que anteriormente as pessoas, lá no Antigo Testamento, como elas tinham essa tutoria, ou melhor, né, essa condução através da lei, eles não conseguiam a cumpri-la. Por quê? Porque o homem, ele não consegue cumprir 100% da lei. Logo, se você não consegue cumpri-la, você é injusto. E assim você não consegue atingir aquilo que o Senhor precisa, que é a justiça. Senhor Jesus, aí esse processo mostra que o Espírito, ele não opera para a lei porque ele não veio por meio da lei. Ele veio por meio de Deus. Porque o Senhor deu esse Espírito para nós, né? Mais para frente, lá na quarta-feira, ele vai mostrar que a lei, ela funciona por meio de um mediador. Ela precisa que uma pessoa, ela possa intermediar, porque ela é bilateral. Se eu tiver um contrato entre mim e o neto, precisa de um mediador entre nós para elaborar esse contrato e ambas as partes serem atendidas pelo mesmo contrato. Então, isso aqui é humano. Ou seja, se eu não sou, digamos, eu não tenho meus acordos supridos, então ambas as partes não conseguem se suprir nesse contrato, né? Mas quando o Senhor deu essa promessa, Ele não perguntou ao homem, Ele somente deu ao homem. Então essa promessa, ela é unilateral, ela não depende de nós para que ela possa ser produzida. Senhor Jesus, obrigado, irmão. Amém. Senhor Jesus, e graças a Deus por isso, porque o Senhor, Ele mostra que Ele é autossuficiente para que faça essa vida circular dentro de nós, através do Espírito dessa promessa, né? Ó, Senhor Jesus. E Pedro fala que a fé, ela foi dada a nós de uma forma igualitária, né? Então, todos nós recebemos a mesma porção de fé. A questão é, vamos ver lá em 2 Pedro 1, para não termos dúvida. 2 Pedro, um pouquinho mais para frente. Ó, Senhor Jesus. Se eu estou um pouco lenta porque não estou acostumado com essa aqui. Projeta para a gente aí, 2 Pedro 1:1, por favor. Só para a gente mostrar que Pedro falou sobre a questão da fé. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Pedro 1:1. Senhor Jesus. Agora... Eita, tá cortado aí sim. Aí bora junto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que com e igualmente preciosa Amém, Senhor Jesus. Então essa fé, ela foi nos dada de forma igualitária. Agora cabe a nós nessa responsabilidade de fazer crescer essa fé dentro do nosso coração. Aí, irmão, como é que faz essa fé crescer? É através do trabalhar desse Espírito e deixar que a obra do Senhor possa agir dentro de nós. No aspecto prático, é ouvir a palavra e obedecê-la. Senhor Jesus, isso é a questão da simplicidade. O irmão veio mostrar nessa semana que a gente tem que quebrar esse paradigma, esse nosso conceito de que nós temos uma série de condutas a serem seguidas para fazer a vontade de Deus. Mas temos que deixar o Espírito agir de forma simples e fluida dentro do nosso coração. Senhor Jesus, irmão, isso aqui está quebrando um pouco de tabu, né? Porque, por exemplo, na nossa reunião, como é que a gente sempre inicia? É orando, aí depois vai puxar um hino, aí depois faz o partir do pão e a palavra. Mas nada impede do que a gente possa fazer uma missão familiar, nada impede de fazer uma imersão refinada, nada impede de fazer uma comportagem. Irmãos, isso aqui é o Espírito que conduz todas as coisas, né? Senhor Jesus. Então, quando temos esse entendimento de que nós precisamos tirar esse conceito, ou seja, essa lei que está antecedendo, que é para fazer alcançar ou tentar alcançar essa presença do Pai, nós conseguimos fluir muito mais da forma como o Senhor quer, né? Senhor Jesus, o Espírito está sendo muito dinâmico através da era atual. Porque o Senhor, Ele precisa que nós estejamos prontos, com o coração simples, para que Ele possa falar e nós possamos só obedecer, né? Amém. Senhor Jesus, um pouquinho mais à frente, na terça-feira,
o Senhor veio para os seus, mas infelizmente os seus não o receberam. Por quê, irmãos? Porque a lei estava enraizada nos seus corações. E, infelizmente, a lei, ela tem um processo de que ela não consegue nos levar à vida, Senhor Jesus. E, pelo contrário, irmão, ela faz com que nós retrocedamos. Porque nós estamos arraigados em conceitos que deixam o espírito parado, preso, né? Senhor Jesus, então precisamos nos despojar desse velho homem, né? Oh, Senhor Jesus, nós somos nova criatura, irmão. O Senhor morreu por nós. Oh, Senhor Jesus, nós não estamos mais presos a essa lei do pecado e do mundo. Nós somos um novo velho homem, um novo homem. Amém. Senhor Jesus. Aí vamos abrir 2 Coríntios 4:7. Oh, Senhor Jesus. 2 Coríntios 4:7. Isso. Deixa eu achar aqui também para acompanhar. Ó Senhor Jesus. Amém? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, Senhor Jesus. Senhor, não podemos confiar na nossa própria capacidade, irmãos. No nosso dia a dia é muito fácil nós confiarmos na força do nosso próprio eu, né? Nós trabalhamos, nós ensinamos, nós fazemos muitas coisas que não dependem de Deus, né? Mas para as coisas de Deus e também para as coisas que não são, temos que depender do Senhor, né? O Senhor nos criou da forma proposital para que a gente pudesse o contê-lo, né? Então, a origem da nossa criação foi essa. O Senhor queria uma pessoa que andasse lado a lado a Ele, né? Senhor Jesus. Mas para chegarmos a esse desejo de Deus, essa palavra ela precisa estar transbordando dentro do nosso ser, né? Senhor Jesus. Vamos lá agora em Gálatas 3:14. Senhor Jesus, falando sobre a promessa. Volta. A gente vai ficar transitando muito entre outros livros, mas deixem sempre Gálatas 3 marcado, que vai ser um dos principais. 3:14. Senhor Jesus. Amém? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, Senhor Jesus. O objetivo de recebermos esse Espírito, irmãos, é para que a ligação entre nós e Deus, pudesse ser feita novamente. Infelizmente, quando Adão e Eva eles comeram do fruto, o pecado ele passou a entrar na carne do homem. Então, o homem perdeu a conexão com Deus, né? Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele resolveu isso de outra forma, trazendo o seu próprio Espírito para dentro do homem, né? Nossa, que coisa maravilhosa. Senhor Jesus, podemos ver que o poder de Deus, Ele é acima de tudo isso que barraria o homem a acessar a Deus, né? Ó Senhor Jesus, e através desse Espírito da promessa podemos acessar a Ele. E não só acessar, como fazer a sua vontade, né? Ó Senhor Jesus, aí entrando num aspecto um pouquinho de terça-feira, seguindo no próximo versículo, que é o 15, ele vai falar sobre a questão da lei, né? Fala assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Vamos continuar. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Isso. Descendente que é Cristo. Amém. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Sim. Aí eu vou ler o 18 também, só para fechar. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Amém, Senhor Jesus. Então mostra que a lei, de fato, ela não tem poder para fazer com que essa promessa seja abrogada, né? Abrogada é invalidada, tornar inválida. Senhor Jesus, e graças a Deus por essa promessa, porque ela foi prometida originalmente para o povo escolhido. E nós não éramos esse povo escolhido, né? Senhor Jesus, mas o Senhor estendeu essa promessa
Ó Senhor Jesus, e hoje fazemos parte dessa promessa, irmãos. Senhor, quando cremos e o recebemos, por isso que o irmão Joaquim falou sobre a questão do batismo, né? O batismo, ele tipifica um registro entre os homens, né? Em que você entende e que você recebe Cristo como o Senhor e seu Salvador e você declara, ou seja, você tem ciência que o Senhor, ele é propriedade exclusiva sua, né? Ó Senhor Jesus, então quando você se batiza pelas águas, você se torna parte do corpo de Cristo, né? Ó Senhor Jesus, e assim não há algo que possa tirar esse selo de você, né? Senhor Jesus, então é importante, irmãos, nós temos o coração do batismo, né? E esse entendimento. Ó Senhor Jesus. E em Gênesis 12, a gente vai ver que essa descendência, ela tipifica o próprio Cristo, né? 12, 7. Eu devia ter deixado marcado também. Ó Senhor Jesus. Deixa eu passar por essa mão. 12, 7. Foi esse momento aqui que o Senhor falou para ele, ó, sobre a promessa. Ó, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão o altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, isso aqui, na ordem cronológica que o irmão mostra na quarta-feira, tem um processo de quase 500 anos de diferença até a lei ser estabelecida, né? Então, esse povo aqui, ele vivia através da fé. E esse da fé tem que ser trabalhado de forma bem forte, né? Porque é depender totalmente do Senhor. Porque nesse caso eles não tinham nem lei para poder se basear, né? Ah, eu faço isso, faço aquilo. E eles dependiam totalmente da fé, né? Mas depois de 450 anos depois, essa lei veio através de Moisés para estabelecer esse guia para os homens, né? Os homens, eles estavam aquém daquilo de fazer a vontade do Senhor, até mesmo recebê-lo, né? Então, o Senhor deu um norte para eles na tentativa de ajudá-los a seguir até que Cristo pudesse vir e elevar essa lei, né? Ele se tornar a própria lei. Senhor Jesus. Agora vamos lá em 2 Coríntios 1. Ó Senhor Jesus. Que mostra que essa promessa, ela foi cumprida e vai ser cumprida, né? Através do nosso Cristo. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 1, 20. 1, 20. Ó Senhor Jesus. Amém. Quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém, Senhor Jesus. Então Deus mandou Cristo para que ele pudesse cumprir essas promessas que Deus fez a Abraão anteriormente, né? E o Senhor, ele tem feito e vai fazer até que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo, né? Ó Senhor Jesus, porque lá em Mateus 24:4 mostra que o verdadeiro propósito de Deus é que todos eles recebam essa palavra, né? Todos possam ouvir a palavra do Senhor. Aí o Senhor nos deu essa comissão, né? Deu essa comissão à igreja, a cada um de nós, de fazer com que possamos pregar esse evangelho, né? Então nós temos essa responsabilidade, né, Neto? De passar essa palavra à frente. Ó Senhor Jesus, e quando passamos, irmãos, nós estamos não só suprindo a nós mesmos, mas como suprindo ao outro que está, né? Ó Senhor Jesus, vamos agarrar essa comissão que o Senhor tem nos dado, né? Senhor Jesus, esse sentimento, eu acho que é o que o irmão tem tentado passar nessa semana, de mais forte, né? Nós temos que ter essa sensação de posse, irmãos. Você tem que entender que esse propósito de Deus é um propósito que também é seu. Ó Senhor Jesus, como isso pode mudar, irmãos? Porque no seu aspecto diário, isso vira sua chave. Você tem que fazer a vontade do Senhor, porque isso é uma coisa que vai refletir em você mesmo. Porque nós somos a igreja do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, isso é até um pouco difícil de falar, irmãos, porque às vezes no nosso dia a dia não é uma coisa que é verdadeira, né? Mas é o desejo que está no coração do Senhor, né? Foi por isso que Ele mandou Cristo para intermediar por nós, mas para que esse Cristo dentro de nós pudesse nos transformar, né? Ó Senhor Jesus, e assim essa palavra ela possa estar operando, irmãos, para que possamos alcançar as outras pessoas também, né? Senhor Jesus, esse aspecto é um aspecto prático da palavra, né? Não só de fato ouvir, mas de fato obedecer essa palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aí um pouquinho mais na terça-feira, ele vem mostrar que essas promessas do Senhor só podemos buscar no próprio Deus. Quando tentamos buscar essa promessa de Deus fora dele, nós não vamos conseguir alcançar nada.
Porque isso quer dizer, irmãos, que quando queremos andar com nossas próprias pernas para fazer a vontade do Senhor, nós vamos estar correndo em vão. Senhor Jesus, a gente pode ver isso lá em Salmos 2, só para a gente entender como funciona lá. Deixa eu abrir aqui. Salmos 2, 6 a 8. Oh, Senhor Jesus. Salmos 2, de 6 a 8. Está aqui. Isso, Salmos 2, 6 a 8. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então mostra aqui que o Senhor, Deus no caso, deu ao seu filho para que ele pudesse cumprir essa promessa do Senhor, né? Senhor Jesus. Então isso nos tira, irmão, aquele peso de que nós precisamos fazer alguma coisa, né? Nós precisamos somente depender de Cristo para que Ele possa trabalhar por meio de nós. Isso torna, irmão, o nosso fardo leve. Isso é diferente, né? Isso trabalha o nosso aspecto de comunhão com o Senhor, nosso serviço com o Senhor e tudo aquilo que o propósito que temos, que recebemos do Senhor, por exemplo, o CEAP, né? O CEAP deve sofrer uma forte pressão de fazer a vontade do Senhor, né? Então, o Senhor, Ele quer transformar esse seu fardo leve. Então, precisamos entregar as nossas preocupações e até mesmo de achar que nossas forças fazem alguma coisa para o próprio Senhor, né? Porque Ele faz todas as coisas, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, hoje, Cristo, Ele está dentro de nós para que possamos recebê-lo e praticar esse Cristo dentro de nós, né? Senhor Jesus, e quando praticamos, irmãos, esse reflexo da palavra de Deus, ele é nítido em nós. Nós conseguimos ver na expressão, não só do nosso rosto, mas também no nosso coração, né? Porque a nossa boca, ela fala o que está cheio do nosso coração. E se não conseguimos passar aquilo que o Senhor tem dentro de nós, é porque está pouco, irmãos. Senhor Jesus, então precisamos nos encher até que o Senhor possa falar por meio de nós, né? Ó Senhor Jesus, aí vamos abrir em Hebreus 4:2, que a gente vai falar sobre a questão do descanso de Deus. Ó Senhor Jesus, Hebreus 4:2. Deixa eu beber uma água aqui. Ó Senhor Jesus. Amém. Isso, Hebreus 4:2. Espera aí que eu me perdi. Achei. Amém. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nossa. Aí tá bom, por enquanto. Senhor Jesus, aqui, irmãos, nós podemos ver que tem um exemplo de que a pessoa que não ouve com fé a palavra do Senhor, ela não consegue receber. Logo, ela não consegue entrar no descanso do Senhor. Esse descanso, nesse primeiro momento, ele mostra o próprio descanso da sua palavra, da sua presença de Deus. Mas, posteriormente, ele vai mostrar que esse descanso tipifica o próprio reino do Senhor, né? Senhor Jesus, então precisamos ouvir essa palavra, né? Precisamos crer com fé de que essa palavra ela vai mudar o nosso ser, né? Se não ouvirmos, irmãos, infelizmente essa palavra não tem como agir dentro de nós. E no outro aspecto, podemos ver no versículo 6. Vamos ler aqui. Visto, portanto, que resta entrar algum neles, e que por causa da desobediência não entraram aqueles quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Aí aqui mostra o aspecto de fato, que aqui é a boa terra que o Senhor prometeu. Mas aqui, qual o aspecto que ele está falando, né? Que ele fala aqui, por causa da desobediência. Então, quando nós somos desobedientes ao falar do Senhor, nós não vamos conseguir entrar na promessa do Senhor. Senhor Jesus, isso, irmãos, se a gente for analisar, o que é você ser desobediente, né? É você ouvir uma palavra, uma voz de comando que fala que você é para sair, você é para a pregação do Evangelho, você é para fazer parte daquilo que o Senhor está falando para você, e você diz não. Infelizmente, irmãos, isso aí é você ser desobediente para a palavra do Senhor. Senhor Jesus, mas irmãos,
Deus não é um Deus de condenação. Amém? E através do amor do Senhor, o Senhor nos constrange através da palavra, porque a palavra mostra a impureza do nosso coração e ela nos traz a luz, irmãos. E por meio dos serviços, que nós possamos funcionar de forma com que Deus quer, né? Senhor Jesus, o Senhor, lembra que o Senhor nos deu uma fé de igual porção para cada um, né? Mas cabe a nós, irmãos, decidir se vamos multiplicá-lo ou não. Senhor Jesus, e precisamos ser um membro orgânico, irmão, dentro da vida da igreja. Ó Senhor Jesus, porque isso aqui tipifica o próprio mover do Espírito para fazer a vontade de Deus. O Senhor, Ele deu à igreja para fazer a sua vontade, né? Por meio de Cristo. Cristo é o cabeça, mas quem anda é a igreja. Então o Senhor, Ele está acima de nós. Mas como o Senhor vai andar se não tiverem pés que o recebam e façam a sua vontade, né? Senhor Jesus, esse é um aspecto um pouco forte, mas para mostrar que hoje precisamos mudar esse aspecto de que entendemos e recebemos essa palavra, né? Essa palavra, irmãos, ela precisa operar dentro do nosso coração. Ela precisa mudar essa chave de que não possamos mais só vir para ouvir a palavra, mas obedecer essa palavra também, né? Amém, Senhor Jesus. Seguindo um pouquinho mais, mostra lá no 9 a 11. Aí mesmo, tá? Versículo 9. É, mesmo capítulo. Hebreus 4, 9 a 11. Isso. Vamos juntos. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou as suas obras, como Deus das suas. Amém. Aí. Senhor Jesus. Irmãos, entendemos que quando nós estamos descansados no Senhor, o Senhor também descansa? Senhor Jesus, então quando estamos na presença do Senhor, irmãos, sedentos pela palavra e de fato no mesmo viver, na unanimidade, nós conseguimos descansar da mesma forma como Deus descansa, né? Senhor Jesus, por que Ele descansa assim? Porque Ele não tem mais se preocupar de que um homem, ele vai se preocupar em fazer a sua própria vontade, entendeu? Porque Ele vai fazer todas as coisas daqui para frente. É por isso que Ele descansa, irmão, porque Ele não precisa medir forças com o homem para que Ele possa fazer a sua vontade, né? Ó Senhor Jesus, aí ele fala sobre o nosso aspecto de esforçar no versículo 11. Vamos ler aqui, ó. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Senhor Jesus, aí vamos ler o 12 só para complementar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetrante até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Senhor Jesus, então, irmãos, nós temos que nos esforçar para que possamos entrar no descanso do Senhor. Senhor Jesus, os irmãos nos encorajam a trabalhar. Esse é o nosso propósito, nós temos que trabalhar para que possamos entrar nesse descanso. E precisamos, de fato, depender dessa palavra que é a própria vida. Mostra no versículo 12 que ela é a própria vida, né? E ela é eficaz, irmão, não só para discernir aquilo que é do Espírito, mas aquilo que é da carne. Aí esse é o aspecto do nosso cuidado, né? Senhor Jesus, às vezes nós somos muito lógicos, né? Nós queremos fazer muita coisa com nossa própria capacidade porque é mais prático. A mente humana funciona assim, né? Mas como saber se aquilo que estamos fazendo é do Espírito ou não é do Espírito? A palavra. A palavra fala que é apta para discernir aquilo que é da alma e do espírito, aquilo que é juntas e medulas, e aquilo que é do pensamento nosso e aquilo que está no nosso coração. Então, vamos despender o nosso tempo da palavra, para que possamos entender qual o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Senhor Jesus, aí vamos para Apocalipse 26, que ele mostra qual vai ser o resultado de tudo isso, depois que nós temos esse sujeitar, né, para Deus. 20, Apocalipse 26. Ah, é verdade, versículo 6. Senhor Jesus. Aí só antes, né, de a gente ler esse versículo, só para complementar um pouquinho mais, que o irmão falou. Oi? O 6. Mas vamos segurar um pouquinho só para mostrar aqui, tá? A gente não pôde projetar ali, mas o irmão fez um cálculo mostrando para nós que nós estamos no último dia para entrar no descanso do Senhor, né?
Lá em Gênesis, nós conseguimos ver que de 1 a 6 o Senhor trabalha e no sétimo ele descansa. Se formos fazer uma contagem cronológica do nosso tempo, desde a criação até os dias atuais, eles totalizam em torno de 6.000 anos. Tá? O que isso equivale? Lá, acho que é em Salmos que fala que um dia tipifica 1.000 anos para o Senhor. Né? Ou seja, o que isso quer dizer, irmãos? Que a vinda do Senhor ela está muito próxima a se cumprir. Né? A gente pode ver os sinais também que estão se havendo, guerras, tremores, e entre outros aspectos, né, deste mundo, deste século, e mostra que nós precisamos estar mais atentos do que nunca, né? Porque o Senhor ele já nos deu um grande prazo, né, para que possamos de fato chegar ao Senhor, né? Se formos pensar assim, já tem 2.000 anos que o Senhor está esperando aqui, mas o Senhor mostra a sua misericórdia, né? Porque o Senhor está dando esse tempo para nós, para que possamos nos preparar para essa segunda vinda, né? Nós não sabemos o dia nem a hora, irmãos, mas cabe a nós estar ruminando dia a dia para que o Senhor trabalhe essa porção em nós, né? Ó Senhor Jesus, e que quando for o dia, o Senhor achar-nos fazendo assim. Ó Senhor Jesus. Aí possamos ler o 20, né? 26, que fala assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1.000 anos. Amém, Senhor Jesus. Queremos participar dessa primeira ressurreição, irmãos. Amém, Senhor Jesus. Senhor, não queremos ficar aqui nos tempos de tribulação. Ó Senhor Jesus, não vai ser fácil, mas que possamos aproveitar esse tempo que o Senhor está nos dando, desse último tempo, para que possamos ser ressuscitados, para que possamos participar dessa ressurreição com o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, vamos entrar agora na quinta-feira, que fala sobre a questão de que a promessa, ela não exige nada da lei. Lá em Gálatas 3:17. Vamos botar. Ó Senhor Jesus. 3:17. Aí pode ler, tá? Anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pôde abrogar algum. Amém, Senhor Jesus. E de fato, né? Essa lei, ela não só não tem poder, como ela também não provém da promessa. Aliás, a promessa não provém da lei, né? Isso nos dá as garantias de que o Senhor pode fazer todas as coisas de forma integralmente pela sua palavra, né? Ó Senhor Jesus. Então, podemos ter o descanso, porque anteriormente a lei ninguém podia cumprir, irmãos. Podia ser a melhor pessoa, poderia ser a pessoa mais reta do mundo, mas ela não ia conseguir cumprir 100% essa lei, né? Senhor Jesus, e essa justificação, que é o que Deus precisa para que essa vida possa ser acessada pelo homem, ela não poderia ser pela lei, mas pela promessa ela pode. Senhor Jesus, essa justificação, irmãos, ela nos foi dada através de quando recebemos Cristo, e nós nos tornamos justificados por meio da fé. Ó Senhor Jesus, então por meio da fé somos justificados. Essa justificação, o que ela resulta em nós? Ela faz com que acessemos essa vida de Deus. Ó Senhor Jesus, e essa vida, ela visa cuidar do nosso aspecto interior, né? Ela transforma o nosso coração, ela transforma a nossa mente, até nos tomar por inteiro, né? Que esse é o objetivo de Deus, encabeçar a nossa vida primeiramente, né? E posteriormente, a gente pode ver lá acho que é no Romanos 4, vamos para lá um pouquinho, Senhor Jesus, que ele vai confirmar exatamente sobre esse aspecto. Romanos 4, 3, 5. Ó Senhor Jesus. Nossa. 3, 5. Amém? Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputada para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, tá vendo, irmãos? A nossa fé, ela nos justifica e faz nos tornar parte daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, anteriormente a lei não ia conseguir fazer com que um homem pudesse fazer parte dessa promessa que o Senhor tem para nós.
Então, o Senhor, Ele enviou o Espírito, né? Ó Senhor Jesus, e através de Cristo nós podemos acessar, né, essa promessa. Ó Senhor Jesus, e assim, esse pecado, ele não tem mais autoridade sobre nós quando estamos no Espírito. Amém? É por isso que ele fala, para que possamos conservar os nossos dias. Nós precisamos remir o nosso tempo, né? Precisamos despender o nosso tempo para praticar a palavra, porque assim no Espírito o poder deste mundo não tem poder sobre nós, né? Ó Senhor Jesus, vamos seguir um pouquinho mais, lá em Gálatas 3,19. Pode voltar para lá. Ó Senhor Jesus. Gálatas 3. 3. Eu acho que eu anotei errado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, estou 2 Coríntios, perdão. É Gálatas 3,19 mesmo, tá certo. Que eu estava no lugar errado. Bem, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viste o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas de Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Amém, até aí. Então isso mostra que a lei, ela não por si só foi algo que foi para denegrir, ou seja, aquilo que Deus tinha a fazer para nós, né? De fato, ela veio para preparar que o homem recebesse a Cristo, né? Senhor Jesus, mas quando Cristo veio, o que acontece é que nós nos apegamos à lei. Esse é o problema. Porque quando essa lei ela se torna a nossa base, irmãos, não conseguimos deixar com que Cristo possa trabalhar dentro do nosso coração. Essa lei hoje, ela não tipifica um conjunto de regras, mas tipifica conceitos dentro do nosso coração. É isso que o irmão está tentando passar essa semana. Então, quando nós temos uma mente caquética que pensa de uma forma muito metódica, o Espírito ele não consegue agir de forma simples, né? Então, precisamos malear o nosso coração e também a nossa mente, para que esse Espírito ele não possa ser barrado por nós mesmos. Senhor Jesus, é como o irmão deu o exemplo na conferência, né? Se nós não deixamos esse Espírito, ou seja, esse vento ir adiante, nós estamos nos tornando uma barreira para ele, né? Senhor Jesus, e é isso que é o poder da lei dentro da nossa vida. Senhor, por isso que precisamos nos agarrar a essa palavra como um aspecto de vida e como ela é de fato, né? Senhor Jesus, lá em 1 João fala que a palavra, ela é a vida, o verbo é a própria vida, né? E a vida é o próprio Deus, né? Senhor Jesus, amém. Aí, para finalizar, irmãos, só para a gente, vamos ler aqui Gálatas 4:1. Ó Senhor Jesus, amém, que mostra nossa filiação em Cristo. Fala assim, ó. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Aí eu vou fazer uma parada aqui para a gente já para o 7. Senhor Jesus, porque está acabando o tempo. Então mostra que a lei, ela de fato, nesse tempo antigo, as pessoas mais novas, elas precisavam de um tutor para de fato ensinar as tradições para elas anteriormente, mas agora que nós já não somos mais escravos, lá no 7, fala assim, ó, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, né? Então quando nos agarramos que somos e entendemos que somos filhos de Deus, irmãos, nós podemos ir além daquilo que nós pensamos, né? Ó Senhor Jesus, então irmãos, essa palavra, ela visa cuidar não só do nosso aspecto espiritual, mas também a forma como andamos no nosso aspecto social, né? Ou seja, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, o Senhor quer fazer a sua vontade através de nós. Então, se Ele não estiver a nós, Ele não vai conseguir produzir nada. E o Senhor, Ele levanta os seus para fazer a sua vontade, né? Então, vamos ter um coração simples, né? Agarrar esse aspecto de somos filhos de Deus. E agora temos uma nova oportunidade de fazer e assim ser herdeiros juntamente com Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu acho que deu tempo. Então, a gente pode ruminar, não sei se direto. Dá? Direto, né? Então, amém. Então, os irmãos sintam-se à vontade, podem vir aqui no púlpito e compartilhar a palavra, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor.
Amém, irmãos? Senhor Jesus, olha, o Senhor, Ele falou abertamente para nós nessa noite, certo? Ele quer que cada um de nós entre nesse descanso, certo? Ele já fez tudo. Agora falta o quê? Falta eu querer. Falta o querer de cada um de nós. Você quer? Então está tudo pronto. Porque quando o homem encontra Deus, ele descansa, irmão. Que liberdade maravilhosa. Sabe, nenhuma condenação há para nós. Sabe, porque a lei do Espírito da vida, ele nos libertou. Libertou desse fardo que era a lei, como o irmão Tiago esclareceu. Como o Senhor esclareceu através do irmão Tiago, que essa lei, ela nos prendia. Se um não roubava, mas matava. Se não invejava, mas cobiçava. E então, ninguém conseguia 100%. Mas o Senhor, quando Ele veio, Ele disse, eu não vim para revogar. Eu vim para cumprir. E Ele está cumprindo hoje, em cada um de nós, essa lei. Oh, Senhor Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei, do pecado e da morte. Poxa, irmãos, isso foi grandioso demais. Ele nos desarraigou, né? Ó Senhor Jesus, Ele nos tirou. Nenhuma condenação há. Que liberdade Ele nos deu. Agora o ponto é a gente saber desfrutar. Não só ficar como ouvinte, mero ouvinte. Mas esse Espírito está em onde a gente está. Está no CEAP, Ele está. Está dentro do carro, Ele está. Está entendendo? Nós podemos agora, porque é um viver. Não é uma regra, não é um preceito, mas agora é uma vida. Uma vida que entrou em nós e está mudando o nosso DNA. Está entendendo? É uma vida, ela está viva, como o Senhor nos mostrou hoje. Puxa, no CEAP, eu vivo no CEAP há 10 anos, irmão. E quando eu abro os olhos, eu não tenho direito nem de pensar. Já é, ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já voltando para o Espírito, para que aquela coisa não me prenda, né? Não é fácil, irmão, mas o Senhor, Ele fez tudo por nós. Amém. Amém, irmãos. De fato, o Senhor ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ele já tem nos dado tudo, tem nos dado a sua vida. Nossa, a gente não consegue enxergar a magnitude de tudo o que nós temos, o tesouro que o Senhor nos deu. O problema está em crer. É aí que está o problema, sabe? Hoje estava falando com minha mãe. Minha mãe, ela conheceu a vida da igreja antes que eu, né? Ela fez CEAP antes que eu. E hoje ela estava falando comigo e disse, olha, eu não estou legal, estou triste, me sinto sozinha, né? Ela não está só, assim, senão ela se sente só, entende? E eu perguntei para ela, o que você ganhou hoje da palavra? Ela falou, né, disse, não, eu estou seguindo, estou fazendo as coisas, estou servindo a Deus. Assim, eu conheço, eu sei que é assim. Eu sei que minha mãe segue a palavra, eu sei que ela serve a Deus, né, faz as coisas para Deus, procura ter uma vida correta. Então, por que ela está tão triste? Por que ela está só? Né? Porque há uma parte bem no fundo do coração dela que não está crendo na palavra que o Senhor está falando. E eu fiz uma pergunta para ela refletir. Então, se você está fazendo tudo isso, quantas pessoas você está cuidando? Quantas pessoas você está alimentando? Quantas pessoas você está acolhendo, né? Está reunindo, desfrutando essa palavra com você? E ela disse, não, é que eu falo, só que as pessoas depois não gostam, ou se esfria, vai embora. Então, aí eu falei para ela, então o problema está nas pessoas? Né? Não, o problema não está nas pessoas, irmãos. Se você tem uma vida infrutífera,
Se você não está cuidando, alimentando de ninguém, pode acreditar, há um resquício de incredulidade no seu coração. E é como o Senhor tem falado, por meio do irmão Pedro, há uma marca, né, digital de Satanás. Dentro de toda incredulidade, há uma raiz de rebelião. Entende? Nós nos escondemos atrás de muitos atos e coisas, mas por dentro sempre tentamos de ver a maneira de fazer o que nós queremos, da maneira que nós queremos. A desobediência, né, a expressão da rebelião, a incredulidade do nosso coração. Então, irmãos, nós precisamos crer na palavra. Aí a palavra começa a operar e ela começa a produzir realidade. Nós começamos a dar frutos sem esforço, como o Tiago falou, né? No descanso, o Senhor nos faz frutíferos. Sabe por quê? Porque você é a pregação que você prega, o seu viver. Como que alguém vai estar perto da minha mãe se ela está triste, está sozinha, está se sentindo mal? Quem que vai querer uma vida dessa? Ninguém. Né? Você está falando de algo que você não está vivendo? Então, você é a mensagem que você prega. Se você está sozinho, se você não está cuidando de pessoas, se você não está dando frutos, ou está produzindo só há conflito e encrenca no seu redor, pode acreditar, algo está mal, há um resquício de incredulidade no seu coração. Então, vamos permitir que o Senhor opere essa palavra eficazmente. Ela tem poder para nos fazer pessoas felizes, para nos fazer pessoas frutíferas. Vamos nos comprometer com o que o Senhor está nos dando. Vamos ser testemunhos vivos, cuidar de pessoas, irmãos, honrar nossos compromissos com o Senhor. Bom, boa noite, irmãos, tudo bom? Olha, ele falando nisso, eu lembrei de uma história, né? Que um senhor de uma grandíssima propriedade falou assim, não, eu tenho umas propriedades, tem uns pequenos lotezinhos aqui que eu vou comprar para ficar tudo para mim, né, para essa propriedade intensa ser minha. Aí ele foi comprando, e quando ele foi comprar o último pedacinho, mas era um pedacinho minúsculo de terra, o velhinho falou, não, eu não vou vender meu pedacinho de terra. Aí ele passou um tempo, foi lá, deu o dobro, o triplo, e o velhinho falou que não ia vender. E aí ele falou, tá bom, essa terra já toda é minha, né? Aí o velhinho falou, não, essa terra é minha e sua. Então, no desfecho, é que muitas vezes a gente deixa um lotezinho ali que a gente não entrega ao Senhor. A gente fica retendo do Senhor. Então, por isso é que a gente às vezes não dá fruto para o Senhor, porque tem algo que a gente está retendo do Senhor e não quer entregar todo o nosso ser. Né? Outro dia eu estava perguntando, Senhor, eu quero me entregar tudo a você, né? Mas eu não sei como. Ele falou, não precisa saber, não é pela tua força e tua capacidade. Se você tem um desejo, tem um coração contrito, quebrado, e quer fazer a minha vontade, eu vou fazer através de você. Então não é por força, não é por violência, mas é só entregar. Senhor, eu quero entregar tudo para você, porque a gente está aqui é para entregar tudo ao Senhor. Amém. Somos seus discípulos. Não somos um qualquer, somos discípulos do Senhor. Temos luz, temos força, né? Se a gente entrega tudo ao Senhor. É isso aí. Amém. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos. Sabe aquela sensação que você pede um negócio ao Senhor e Ele abre seus olhos assim, que Ele dá aí a resposta, filho, que você queria, que você tanto estava procurando, que você me pediu. Uns dias antes, o irmão Jonathan, lá num CEAP lá, ele estava falando de uma situação de uma mulher que ela pediu um negócio ao Senhor e começou a vir dificuldade para ela. E ela estava reclamando, murmurando, não sabia porque ela pedia uma coisa e vinha outra. Aí eu comecei a compreender que para as coisas virem,
vai passar dificuldade. Para uma flor brotar, ela vai ter que vir a chuva, vai ter que enfrentar tudo, as situações ruins. E o irmão Israel também falou, ontem, sim, foi. O Senhor Jesus falou ontem sobre uma história de Jacó e os 2 filhos, que Esaú e Jacó, eles estavam brigando a primogenitude. Amém. Aí ali eu comecei a compreender mais. O Senhor foi abrindo meus olhos. Aí o irmão aqui agora, como estava falando, que às vezes a gente está tão assim na lei que a gente impede do Senhor trabalhar em nós. E a gente fica naquela, se vai ou não vai, não sabe se vai falar a palavra que está ali enchida, querendo que você vá lá na frente e fale mesmo que você tem para falar, mas você fica naquela e não vai, não é? Ó Senhor Jesus. Aí eu decidi, depois que ele falou aqui, vim falar isso, compartilhar isso para vocês, que o Senhor, ele só quer a disposição da gente de ir, de entregar nosso coração. Como o irmão falou, ele quer que nós seja simples, que nós venha aqui, nós enfrente mesmo e fale o que está no nosso coração, para nós ficar livre, ficar descansado, porque quando o fardo pesa demais, a gente tem que entregar mesmo na mão de Deus, porque a gente por só a gente não consegue. A gente não consegue sozinho, a gente não tem essa capacidade, a gente tem que ser totalmente dependente do Senhor, viver no ouvir da fé, porque sozinho a gente não consegue, e eu estou compreendendo cada vez mais isso. O CEAP está me mostrando, o irmão me mostrou também, já foi um ponto de visão que o Senhor me deu, o irmão Jonathan, o irmão Israel, e cada palavra aqui que toca no meu coração, eu vejo que é uma... Aí, meu filho, agora é só você se entregar. Ó Senhor Jesus, e quando se sentir assim, pensativo com alguma coisa, vai para a palavra. Tiver mal, vai para a palavra. Tiver com dor, vai para a palavra. Porque o que pode mudar alguma coisa dentro de nós é a palavra. Nossa capacidade de querer estar mudando aquilo dentro de nós não vai dar em nada. Somente a palavra que vai conseguir nos moldar cada vez mais. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu toquei muito no ponto aqui, quando o irmão falou que era o último dia para a gente entrar no descanso de Deus, né? Senhor Jesus, e louvado seja o Senhor, porque o Senhor, ele já nos deu esse descanso, né? Quando ele nos libertou da lei, né? Senhor Jesus, eu estava me lembrando daquele ponto da Bíblia que fala, né? Que graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Que da lei do pecado eu era escravo, né? E de Cristo Jesus, é mais ou menos assim, eu não lembro onde é. Que fala, né? Então, o Senhor, ele nos libertou da lei, né? E a gente tem que crer, como o irmão falou, a gente precisa crer com o coração, né? E a gente está aqui por quê? Porque a gente crê, né, amados? E a gente precisa tomar posse disso, realmente crer, né? Senhor Jesus, um dia nós cremos, nós vimos para a vida da igreja e nós vimos uma mudança em nossa vida. E isso por quê? Por causa do Espírito. Então, nós não somos mais aquelas pessoas que nós éramos, né? Porque lá fora a gente podia até ter uma lei, né? Mas a gente não conseguia, né, vencer, né? Mas hoje, no Espírito, na vida da igreja, a gente consegue vencer. E nós somos testemunhas disso, porque nós estamos aqui, porque nós mudamos. Nós não somos mais aquelas pessoas que nós éramos. E hoje, com esse Espírito em nossa vida, não a lei, mas esse Espírito, como o irmão falou na reunião lá em Pilar, né? Nós não seguimos a lei, nós seguimos o Espírito, porque o Espírito é que faz. O Espírito, ele nos transformou, ele continua nos transformando. Irmão, não desista de você mesmo, porque o Senhor, ele vai tirar de você aquilo que não lhe agrada, porque o Espírito, ele todas as coisas
prescuta até mesmo as profundezas de Deus. E Ele vai nos libertar, Ele vai concretizar, porque a palavra do Senhor fala que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de terminar até os dias de Cristo. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Essa semana eu estava dizendo, não vou ficar aqui no CEAP, não vou ficar não. Mas só que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E aí apareceu uma irmã, né, que é a esposa do irmão. E a irmã, aí eu cheguei para a irmã falou que tinha depressão. Eu falei, irmã, eu tinha depressão. Cheguei aqui no CEAP faz só um mês. O Senhor me curou da depressão. Sabe quantos anos eu tinha de depressão? 25 a 30 anos de depressão. Hoje eu ainda tomo alguma coisa. Quando acontece algum problema que mexe muito comigo, eu ainda tomo uma medicação. Mas eu não estou tomando mais. Porque é outra esfera. É como se fosse o reino de Deus. Muitas vezes acontece um problema, mas a gente se perdoa. A gente diz, irmão, me perdoe, amém. Irmão, sou um com você, amém. É como aquele bolo, né? Como Israel falou, que mistura a massa e sai um bolo lindo. E ali sai um bolo lindo, irmãos, está um bolo lindo ali no CEAP. A gente tem problema? Tem. Porque a gente ainda não está na Nova Jerusalém. Mas um dia a gente vai estar. E lá não haverá dor, não haverá aflição, não haverá nada disso. E o CEAP, para mim, hoje é como se eu estivesse no reino. Porque quando eu estava lá fora, eu ouvia coisas que eu não gostava de ouvir. Eu via coisas que eu não gostava de ver na minha família. Que eram os ambientes que eu podia andar. Mas hoje no CEAP, eu estou com os irmãos. E eu só vejo luz. Eu só vejo amor. Eu só vejo vida. Irmãos, isso é demais. Você passar 25, 30 anos tomando remédio de depressão todo dia, 2, 3, 4... Você chegar no CEAP, não fazer um mês que está no CEAP e não tomar mais, irmão. Isso é um milagre muito grande. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor. Ó, irmão, nova criatura és. Louvado seja o Senhor pelos que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó, Senhor Jesus, que da lei. Eu sou escravo da lei, mas não, irmãos, mas do Espírito, da vida de Jesus. Louvado seja o Senhor por esse Espírito. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Eu queria compartilhar só um sentimento que eu ganhei da live hoje, de domingo, né? É o início da restauração da terra. A live de hoje, mensagem 4. E irmão Pedro falou que o Espírito, ele para o nosso coração da mesma forma que ele parava sobre a terra, né? Antes de Deus restaurar a terra. E eu ganhei muito nesse sentimento, porque a gente recebeu o Espírito Santo e ele está pronto para agir, né? Ele está pairando sobre o nosso coração e ele está esperando só a nossa vontade, né? Só a gente querer, só a gente abrir o nosso coração para que o Senhor venha nos limpar e nos purificar, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, vou compartilhar rapidinho, né? O ponto que eu ganhei, que o irmão compartilhou, né? Que falou que quem não ouve a palavra com fé, né? Não vai entrar no descanso de Deus. E também eu ouvi lá no CEAP, o irmão compartilhando, né? Que a fé, ela é uma certeza, né? Então, se a gente receber essa palavra com fé, ter essa certeza que a palavra é quem vai operar na nossa vida, quem vai fazer a vontade de Deus, a gente vai entrar no descanso. Porque a gente não vai mais usar a nossa força, né? Não vai querer usar a nossa capacidade e vai deixar o Senhor trabalhar. Aí, no momento que a gente está no descanso, Deus também ele vai entrar no descanso, né? Porque ele vai ter liberdade para fazer a vontade dele, né? O que ele quer por meio da palavra dele. Amém. Amém?